O espírito sujeito ao profeta é o tema do nosso novo vídeo. Sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 32. Enquanto você localiza o texto, quero aqui expressar a minha gratidão a todos os inscritos, a todos que nos acompanham. Deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha, nos ajude em oração. Que Deus os abençoe, pois a sua interação é de extrema importância aqui no canal. Então, o espírito sujeito ao profeta, quando lê o texto de 1 Coríntios 14, 32, que nós vamos ler, surgem esses questionamentos. Controlamos o Espírito Santo? O profeta controla a ação do Espírito Santo? Essas afirmativas, muitos se utilizam dela baseando-se no texto que iremos ler agora de 1 Coríntios 14, 32, que diz: e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então muitas pessoas afirmam que controlamos o Espírito Santo, veja que absurdo, e que o profeta ele controla a ação do Espírito Santo. São essas duas afirmativas, ou seja, alguém controlaria o Espírito Santo? Que absurdo. Veja só, para compreender qualquer texto das Sagradas Escrituras, sempre falo isso aqui, e outros pregadores e outras pessoas falam, é necessário analisarmos o contexto. Veja só, o contexto de toda essa passagem bíblica aqui, no que se refere, que o apóstolo Paulo deu essa afirmativa, dentre outras que ele deu, que o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas, observamos que era necessário haver ordem no culto. Veja que diz o versículo 40 do capítulo 14 de 1 Coríntios: mas faça-se tudo decentemente com ordem. Então Deus não é um Deus de bagunça, não é um Deus de confusão, como diz os demais versículos aqui, mas um Deus de paz, um Deus de ordem, podemos dizer isso. Então deve haver ordem no culto. Agora, muitas pessoas se utilizam desse texto, pessoas desequilibradas, me perdoe a expressão, pessoas que estão sendo usadas ou supostamente usadas pelo Espírito Santo, então descontroladas, elas alegam por estar sendo usada pelo Espírito Santo, aí dizem isso. Que absurdo, irmãos. É inaceitável alguém causar uma bagunça no culto, uma desordem, e colocar a culpa no Espírito Santo. É como diz a psicologia, o homem vive fazendo transferência de responsabilidade. Isso é uma verdade. Então não tem como aceitar isso. A verdade é que eles fazem a transferência de responsabilidade, mas não tem como engolir, aceitar isso, dizer que alguém que causa bagunça foi usado pelo Espírito Santo, irmãos. Isso é um absurdo. Então veja só, qual seria então o significado de os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas? Vamos lá. Significa que alguém que está sendo usado pelo Espírito Santo, ele tem duas coisas essenciais na sua vida. Em primeiro lugar, a consciência. Nós vamos ver isso aqui no texto daqui a pouco. Em segundo, domínio. Quando abrimos a Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, existem 9 frutos do Espírito. Vamos lá para os 9 frutos do Espírito. Aí diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O que seria temperança? O domínio próprio. Então, um dos frutos do Espírito, dos 9 frutos, é o domínio próprio, é o controle. Então, veja só. Então, uma explicação muito simples, porém necessária aqui, talvez algumas pessoas não saibam, não sei, ou se sabem, estão negligenciando. Veja só. O Espírito que se refere o apóstolo Paulo a escrever aqui essa carta aos Coríntios não está se referindo ao Espírito Santo, mas o Espírito do próprio profeta. Veja só, quando o texto fala do Espírito usando a letra inicial maiúscula, se refere ao Espírito Santo. Quando o texto fala de Espírito, se utilizando a primeira inicial, no caso a letra E, a letra minúscula se refere a qualquer Espírito. Mas não ao Espírito Santo. É maiúsculo, Espírito Santo. É minúsculo, Espírito do homem, podemos dizer isso. Veja só, então a interpretação exata do texto é essa, que quando alguém está sendo usado pelo Espírito Santo, ele tem plena consciência e ele tem domínio. Em hipótese alguma, controlamos a ação do Espírito Santo, ou ele está sendo nosso está capacho de nós, ou seja, estamos exercendo domínio sobre ele, não tem possibilidade alguma. Feito eu falei, são pessoas que não respeitam a lógica, falta de exegese, de hermenêutica bíblica. Aliás, nem exegese e hermenêutica, e sim uma falta de discernimento muito grande e compreensão, pois o texto está muito claro, é um E minúsculo. Não está se referindo aqui ao Espírito Santo. Veja
que o que eu falei aqui, que o Espírito Santo, quando alguém está sendo usado, que a interpretação correta é essa, nos dá consciência e domínio, e não que controlamos o Espírito Santo, como muitos interpretam, né? Lê até errado e não obedece aqui a algumas regras gramaticais, e nem tampouco esse simples conhecimento de E maiúsculo se referir ao Espírito Santo e E minúsculo se referir ao Espírito do homem. Então veja, eu vou ler do versículo 27 ao versículo número 30. Veja o que é que diz. Se alguém falar língua estranha, faça isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez haja intérprete. Versículo 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Versículo 29. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Versículo 30. Mas se o outro que estiver sentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Então, quando nós analisamos aqui, se refere a uma questão de consciência, se refere a uma questão de domínio. Espero ter ajudado você. O Espírito sujeito ao profeta não se referia ao Espírito Santo, mas o próprio Espírito do profeta. Significa que, ao ser usado pelo Espírito Santo, temos consciência e temos domínio. Qual é a sua dúvida? Qual é a sua sugestão? Deixa aqui na barra de comentários, que será um prazer atender você. E quem sabe, se a sua próxima sugestão não será o tema do nosso novo vídeo. Que Deus os abençoe.